Tem uma pergunta sobre lógica. Frequentemente, quando se mostra a um ateu ou agnóstico o argumento ontológico de Santo Anselmo sobre a existência de Deus, uma vez percebida a inevitabilidade da conclusão, o sujeito dispara armas contra a própria lógica, tentando desacreditá-la. Soltam afirmações gratuitas do tipo: com a lógica se consegue provar qualquer coisa, etc. e tal. Obviamente, quando ele tenta provar a sua argumentação, ele lança a mão da própria lógica, a ferramenta contra a qual ele esbraveja. E então fica fácil desmascará-lo. A minha pergunta é: quais são os limites da lógica? O argumento de Santo Anselmo extrapola esses limites ou não? Bom, então, em primeiro lugar, eu sugeriria aos interessados, especialmente ao Rafael, que desse uma olhada na minha página, www.olavodecarvalho.org. Tem um texto lá que se chama Identidade e Univocidade. O texto é exatamente sobre o argumento de Santo Anselmo e uma refutação das objeções que Kant fez a ela. Muito bem. Quando você fala os limites da lógica, limites internos não existe nenhum. Quer dizer, tudo aquilo que pode ser, todo o território que pode ser abrangido pela lógica, ela, de certa maneira, é onipotente, porque ela é uma tradução, onde é a tradução no microcosmo humano, tradução no microcosmo da fala humana, da própria unidade do real, que é um princípio básico praticamente de tudo que o ser humano possa falar ou pensar. A base é o princípio da unidade do real. No entanto, é preciso ver o seguinte, que só é possível você utilizar a lógica propriamente dito, onde você tem já as premissas comprovadas. A dificuldade não é o raciocínio lógico é até fácil. Se ensinar o macaco copia direitinho, porque a lógica segue um certo automatismo. O difícil é justamente você captar as premissas. As premissas vêm da realidade, vêm da experiência mesmo. E algumas delas não são fáceis de você atingir. No Brasil, de uns anos para cá, o pessoal dá muito valor a essa coisa da discussão e até da lógica. Uns valor positivo, outros negativo, mas tem a impressão que existe uma certa obsessão com isso. E se acredita o pessoal até confunde a filosofia com a simples dedução lógica, que a capacidade de dedução lógica é idealizada. Na realidade, a dedução lógica não tem grande importância, não. O difícil é a captação das premissas, que é, na maior parte dos casos, uma atividade de ordem puramente intuitiva. Daqui a pouco eu vou ler para você uma coisa que eu escrevi a respeito. Espero que ajude. Por outro lado, você precisa ver que os limites da lógica são os limites do próprio pensamento humano. Ao pensamento humano não cabe captar a realidade, prender a realidade dentro de um tecido discursivo. O pensamento humano não consegue fazer isso. O pensamento humano é apenas o pensamento e a fala humana, portanto a lógica também, onde são apenas um pequeno complemento à percepção que nós temos da realidade. Quer dizer, para você falar ou demonstrar qualquer coisa, você está supondo a presença integral da realidade em torno de você. Você faz parte desta realidade. E a comunicação humana também faz parte da realidade. Portanto, ela não poderia, para o pensamento apreender a realidade como seu conjunto, seria preciso aquele negócio do Barão de Munchausen, que o sujeito se puxar para fora da água pelos próprios cabelos. Quer dizer que precisa ver que a fala, a conversação e sobretudo a arte da demonstração, elas valem para quem sabe das coisas, valem para quem está percebendo a realidade. Se o sujeito não percebe, a lógica não vai fazê-lo perceber também. Tá certo? E exatamente a função do pensamento nunca é de apreender a realidade numa malha, e muito menos é de substituir a realidade. Apenas é um pequeno complemento. Você vê, qualquer conversação, por mais banal que seja, ela pressupõe entre os interlocutores uma infinidade de dados que eles percebem da situação e que eles não seriam capazes sequer de transpor em palavras. Isso, por exemplo, se você encontra um amigo seu na rua e você percebe que ele está triste, você imagina a multidão de sinais que você pegou para captar a tristeza dele. Agora, se você disser assim, o fulaninho está triste, e o outro responder para você, um terceiro responder para você, prove, você está perdido. Você não vai poder provar que o sujeito está triste, porque a única prova da tristeza é você percebê-la de alguma maneira. E assim por diante. Quer dizer, existem milhares de coisas que você não tem como provar. A prova subentende nos interlocutores uma percepção adequada da realidade. Quer dizer, a lógica não é onipotente. Você não pode tirar um sujeito da loucura através da lógica.
Tá certo? Aliás, o próprio Aristóteles dizia que jamais deveríamos tentar usar a lógica com quem não conhece os princípios da argumentação. Quer dizer, além do sujeito conhecer o assunto, ou seja, ele ter uma experiência da realidade que seja comparável com a sua, ele também precisa conhecer os princípios da arte dedutiva, senão você vai fazer buraco na água. Quer dizer, a lógica, nesse sentido, ela é quase impotente, ela só funciona para pessoas que tenham conhecimento, que tenham uma experiência mais ou menos igual à sua, e com a qual será possível uma comunicação. Mas, falando nisso, eu vou até ler para vocês um escrito que eu fiz aqui. Eu fiz para o meu curso lá de São Paulo, da Realizações. No curso, na aula, minha próxima aula, esse texto será apresentado e comentado. Aqui eu não vou poder comentar, eu vou só ler, mas eu espero que seja útil para vocês. E se chama Notas para uma Introdução à Filosofia. Então vamos lá. Não existe filosofia elementar. Por onde quer que você entre numa questão filosófica, não importando qual seja, vai desembocar direto no centro mesmo da encrenca. Nada poderá ajudá-lo a não ser o domínio da técnica filosófica. Técnica filosófica é saber rastrear um tema, um problema, uma ideia, até suas raízes na estrutura mesma da realidade. Trata-se de pensar no assunto até que o pensamento encontre seus limites e a própria realidade comece a falar. Pensar aí não é falar consigo mesmo, combinar palavras ou argumentar tentando provar alguma coisa. Não é nem mesmo construir deduções lógicas, por mais elegantes que pareçam. A atividade construtiva da mente pertence às matemáticas e não à filosofia. Pensar aí é, em primeiro lugar, mergulhar na experiência interior em busca de rememorar muito fielmente como alguma coisa chegou ao seu conhecimento e de onde ela surgiu no quadro maior da realidade. Aos poucos você irá distinguindo o que veio da realidade e o que você mesmo lhe acrescentou e por que acrescentou. Quando estiver seguro de que possui o dado limpo e sem acréscimos, mas sem jogar fora os acréscimos, que às vezes são úteis depois, pode olhar em torno dele e ver as condições circundantes e antecedentes que possibilitaram a sua presença. Não dá para você fazer isso sem aprofundar a sua própria consciência no ato mesmo de meditar o objeto. A coisa exige uma dose de concentração mental e sinceridade que ultrapassa formidavelmente a capacidade do homem vulgar, incluídos aí os intelectuais, mesmo autênticos. Nem falo de seus imitadores. É um trabalho tão exigente e ainda mais eriçado de obstáculos psicológicos do que o esforço requerido para vencer resistências neuróticas no curso de um tratamento psicanalítico. E tratamentos psicanalíticos podem se prolongar por anos a fio. Para medir a distância que separa a investigação filosófica de toda e qualquer forma de argumentação, válida ou inválida, basta notar que logo nos primeiros passos da investigação filosófica, a percepção interior do objeto, se vai na direção certa, já transcende a sua capacidade, ao menos imediata, de expressão em palavras. Trata-se de tomar consciência e não de raciocinar. O pensamento verbal serve aí apenas de suporte inicial. Trata-se de tornar presente, por todos os meios mentais disponíveis, o quadro inteiro das condições reais que tornaram possível você conhecer o objeto. Daí até o conhecimento das condições que tornaram possível a própria existência dele é apenas um passo, mas é o passo decisivo. É só nesse momento que a exposição verbal dessa experiência se torna possível por sua vez, pois colocar um objeto real no quadro das condições que o possibilitaram é colocá-lo automaticamente em algum ponto de uma dedução lógica. Tudo o que você poderá fazer, então, será verbalizar essa dedução, não o caminho interior percorrido. Mas é o percurso que dá à dedução lógica toda a sua substancialidade de significado. Lida ou ouvida por alguém que não seja capaz de reconstituir a experiência interior correspondente, a dedução será apenas um esquema formal que, como qualquer outro esquema formal, pode alimentar discussões e refutações sem fim e sem proveito. Essas discussões e refutações podem ser uma imitação da filosofia, mas são tão diferentes da filosofia genuína quanto o arquivo MIDI de uma cantata de Bach é diferente de uma cantata de Bach. Podem servir como adestramento lógico, mas o adestramento para uma atividade mental construtivista ou construtiva
por útil que seja para outros fins, é exatamente o inverso do aprendizado da análise filosófica. Você não pode se abrir à realidade construindo alguma coisa em lugar dela. O único aprendizado possível da filosofia é ler as exposições dos filósofos, reconstruindo imaginativamente a atividade interior que os gerou. Isso é como ler uma partitura e aos poucos aprender a executá-la com todas as nuances e ênfases emocionais subentendidas que a partitura insinua, mas não mostra. Antes de se tornar um compositor, você tem de aprender a fazer isso com muitas músicas de outros compositores. Antes de analisar o seu primeiro problema filosófico, você vai ter de analisar muitas músicas compostas pelos filósofos de antigamente. E exatamente como acontece com o aprendiz de música, não vai oferecer um recital público com as primeiras músicas que mal aprendeu a tocar. Aristóteles aprendeu 20 anos com Platão antes de começar a ensinar. Aprender a filosofar é aprender a ouvir e depois a tocar a melodia secreta por trás dos meros signos verbais. Se tudo der certo, ao fim de muitos anos de prática, você acabará descobrindo suas próprias melodias secretas. E quando as escrever, descobrirá que praticamente ninguém vai saber tocá-las, mas todo mundo desejará imitá-las sob a forma de argumentos. Professor de filosofia, especialmente no Brasil, não tem em geral a menor ideia do que seja a investigação filosófica. Em vez de filosofia, ensinam argumentação, na melhor das hipóteses. No mais das vezes, não fazem nem isso. Ensinam argumentos prontos e chamam de fascista quem não deseja repeti-los. É uma espécie de tráfico de entorpecentes. É isso aí, gente. O Brasil, o pessoal vai dizer, tem pouca, não só tem pouca cultura, como tem pouca experiência da vida e pobre experiência anterior. Tem pouca penetração no seu próprio universo interior. Pouco conhecimento de si mesmo. Pouca capacidade de investigação desse mundo sutil, né, do conhecimento interior. Em compensação, o pessoal adora argumentação. Então, argumentos são construídos, são esquemas lógicos construídos. A construção é o contrário da percepção. Percepção é você receber alguma coisa, você receber dados que vêm ou de fora ou de dentro. Quer dizer, vem ou da sua percepção física agora, ou vem da sua memória, do seu próprio mundo interior. Mas que não são construídos, são percebidos, são recebidos. A arte da argumentação, ao contrário, é uma arte de você criar esquemas, tá certo? Expressivos. E uma coisa é exatamente o contrário da outra. Quer dizer, a capacidade filosófica pouco tem a ver com a capacidade de argumentar. A capacidade de argumentar é um complemento que vem depois. É a capacidade, para assim dizer, expressiva e quase literária, tá certo? Mas que no Brasil se substitui frequentemente a verdadeira análise filosófica. Isto quando o sujeito sabe argumentar, que já é uma raridade. O pessoal gosta de argumentar, mas não quer dizer que saiba fazê-lo. Então, o pessoal usa, vamos dizer assim, muitos conceitos de arte dialética, né? Falam argumentam ad hominem, etc., mas eles não sabem o que estão falando. Né? Fazem confusões medonhas. E quanto mais confusa a mente do neguinho, mais difícil é você desfazê-la. Quer dizer, você conversar com o ignorante, você tem que fornecer a ele os conhecimentos faltantes. Quer dizer, você não pode refutar a ideia dele. Antes você tem que fornecer a ele o que está faltando. E às vezes, quando falta percepção interior, até isso você teria que dar para ele. Quer dizer, você teria que praticamente fazer uma psicanálise com o sujeito antes de poder discutir a ideia dele. Então, no Brasil, assim, quanto mais o pessoal fala, mais burro fica. Muito bem. Então, eu espero que isso tenha respondido de alguma maneira à consulta do Rafael.